Gostaríamos então de iniciar nessa nossa 7ª aula online de bioética. Na realidade, não é uma 7ª aula, e sim um resumo de tudo que a gente viu nesses 2 meses, tanto no período presencial quanto no período online. Exatamente por quê? Porque nós vamos estar falando para vocês algum histórico do porquê de pedirmos como avaliação de bimestre, como avaliação bimestral, não uma prova, e sim um trabalho, como foi combinado com vocês desde o primeiro dia. E este trabalho eu havia pedido de humanização na área da saúde, mas disse que para fazermos o trabalho precisávamos ter alguns conceitos que seriam os princípios e fundamentos da bioética, para sabermos exatamente o porquê a conduta do profissional da área da saúde tem que ter esse lado humano para podermos tratar bem do ser humano, tá? Para podermos tratar com todas as características que ele precisa dentro de um tratamento. Bioética, então, vamos lembrar do conceito de bioética, da definição do que é bioética. Ela é definida como ética da vida. É uma disciplina que combina o conhecimento biológico com o conhecimento dos valores humanos. Bioética é o exame sistemático da conduta humana no campo das ciências, da vida e da saúde, enquanto esta conduta ela é vista à luz de valores e princípios morais. E eu também falei para vocês que para termos atitudes bioéticas, para sabermos enfrentar situações de conflito na nossa vida profissional, precisamos muito ter o quê? Claro, sermos pessoas que tivemos a educação firme e forte e segura e correta na nossa vida. Caráter, humanidade, bom senso e conhecimento. E que conhecimento? Sim, vocês estão num banco de escola, num banco de faculdade para aprender, tá? Mas não basta apenas o conhecimento científico, conhecimento clínico, conhecimento técnico da sua área, mas sim somarmos todas essas características que um ser humano deveria ter para sermos bons profissionais da área da saúde. Então, vamos partir para uma revisão, para um rápido resumo dos fundamentos da bioética. Qual era o primeiro fundamento? A pessoa humana. E eu disse para vocês que não é difícil definir o que é uma pessoa humana. É bem filosófico, mas não é difícil, uma vez que somos seres humanos. Então, por que nós temos que respeitar esta pessoa humana? Por que nós temos que respeitar como gostamos de ser respeitados? E aí vem aquele exemplo do espelho, lembram? Então, temos que respeitar a pessoa humana porque ela tem algumas características importantes e que fazem com que seja exigido esse grande respeito. Porque a pessoa é única, ou seja, ela é única, ela é diferente das demais, mas deve ser tratada com igualdade em todos os sentidos, que seria a equidade que vocês vão ouvir tanto. Reconhecer que o outro é diferente para mim, é diferente de mim, não significa que uma pessoa é melhor que a outra. Uma pessoa não vale mais que a outra. Ela pode ser diferente em várias características físicas, emocionais, espirituais, em todas as suas dimensões. Mas ela tem o mesmo respeito e dignidade de qualquer ser humano. Somos iguais, então, no que se refere à dignidade. Segunda característica da pessoa humana, ela é provida, então, de uma dignidade. Significa que ela tem um valor pelo simples fato de ser uma pessoa humana. Terceira característica, ela é uma unidade de corpo e espírito. Significa que todas as pessoas têm uma dimensão que vai além do seu corpo, que é chamado de dimensão metafísica. Essa dimensão independe da religião, independe da raça, independe do gênero, independe de tudo. Ela se relaciona com a visão que se tem do mundo, com o sentido que nós devemos atribuir, então, à vida, com a busca pela felicidade que vai além dos bens materiais. Esta é uma dimensão ética.
Quarta característica da pessoa humana. Ela é composta por diversas dimensões, todas elas igualmente necessárias de serem respeitadas. Dimensão biológica, que seria exatamente a área da saúde, que vai tratá-la diretamente. Dimensão psicológica, que, por exemplo, temos dentro da área da saúde profissionais especialistas em tratar essa dimensão quando tem alguma alteração ou quando ela está afetada. Por exemplo, a psicológica, os psicólogos, os terapeutas, todos os tipos de terapia que vão mexer com essa área, os psiquiatras, etc. A dimensão social, estudada pelas ciências sociais, aí entram as obrigações governamentais, as obrigações dentro da área da saúde e da educação. Dimensão espiritual, estudada pela teologia. Aí nós partimos, então, para mostrar para vocês que os fundamentos da bioética, então, o primeiro era a pessoa humana e o segundo, o valor da vida humana. Para uma atitude e postura bioética, é fundamental que tenhamos, então, respeito. E o que a gente designa como vida humana? A vida é um processo que tem como características, então nós estudamos o primeiro fundamento, que era a pessoa humana, e agora o valor da vida humana, que ela é caracterizada por ser um processo contínuo, é ininterrupto. Ele só termina com a morte. Ele é coordenado. Portanto, existe um crescimento, um desenvolvimento que deveria ser crescimento, desenvolvimento, evolução e morte, tá? Essa é a sequência. E progressivo, porque a vida apresenta como propriedade essa gradualidade que no desenvolvimento que vai levando cada dia a uma complexidade maior da vida em formação. Os princípios da bioética. Então, quais eram os fundamentos mesmo? Retomando, se é uma revisão, então, a pessoa humana e o valor da vida humana por conta daquelas características já relatadas. O segundo princípio, beneficência versus não maleficência. Fazer o bem e evitar o mal. Vai além do apenas fazer o bem, é evitar um mal maior sempre. É o princípio que é o mais importante no sentido de que ele é o primeiro que tem que ser a ação em cima desse primeiro princípio. Depois a gente chega no segundo princípio dentro dessa hierarquia, que é o princípio da autonomia. As pessoas têm liberdade de decisão sobre sua vida. A autonomia é a capacidade de autodeterminação de uma pessoa, o quanto ela pode gerenciar sua própria vontade, livre da influência de outras pessoas. Existem, porém, pessoas que têm autonomia limitada. Quando é essa limitação mesmo da autonomia? Por exemplo, crianças que não podem responder por si só, porque ainda estão com seu sistema nervoso, sua maturação em formação, em desenvolvimento, ou pessoas que tenham algum distúrbio comportamental, emocional ou alguma doença neurológica, alguma síndrome que seja marcada também por um comprometimento de a inteligência, ou pessoas idosas que começam também a ter, talvez em alguns momentos, uma perda dessa autonomia por conta das doenças degenerativas neurológicas que podem ter acontecido, tá? O terceiro princípio, então, resumindo, terminando princípios e fundamentos da bioética, se refere à justiça, que é a igualdade de tratamento e a justa distribuição das verbas do Estado para a saúde e pesquisa para todas essas pessoas. É a equidade, dar a cada pessoa o que lhe é devido, segundo suas necessidades. É preciso respeitar com imparcialidade o direito de cada um. Não é ética uma decisão que leve um dos personagens envolvidos a se prejudicar. Todos esses princípios devem ser as ferramentas de nosso trabalho dentro da área da saúde durante a nossa prática profissional. Devem ser considerados na ordem que eles foram apresentados. Existe, então, uma hierarquia. Diante de um processo de decisão, de reflexão, de dúvida, devemos primeiro nos lembrar do nosso fundamento. Somos pessoas humanas
e temos um valor por sermos pessoas humanas. Em seguida, fazer o bem, evitar o mal, depois respeitar as escolhas, a autonomia e, por fim, equidade e justiça. Então, para que tudo isso aconteça, temos que também saber como foi a evolução da relação profissional da área da saúde e paciente. Passamos por estabelecemos uma ponte entre o conhecimento científico e o conhecimento humanístico, a fim de evitar impactos negativos que o desenvolvimento social, cultural, industrial possa ter sobre a vida da pessoa. Em razão dessa influência histórica, cultural e social que sofremos, devemos então estar atentos. Caso contrário, corremos o risco de perder os parâmetros que deverão nos nortear na nossa atividade profissional. Lembrando que nós seguimos alguns modelos dentro desse desenvolvimento do nosso desenvolvimento como profissionais da área da saúde, que veio desde o paternalismo hipocrático, passando pelo cartesianismo. Aí nós partimos para um segundo tema importantíssimo nesse bimestre, que foi a humanização. No dicionário, o que é humanização? O ato ou efeito de humanizar. Humanização é todo o efeito de se tornar mais humano. É ter como princípios possibilidades para que se possa acolher, inserir e orientar o outro nos mais diversos caminhos do nosso contexto social. É, então, um cuidado para com o próximo, tratar o ser humano como se fosse você. É a valorização da vida, vamos lá, princípio e fundamento da bioética. A empatia é a chave principal para a humanização em aspectos como acolhimento, cuidado, respeito e afeto. Principal é o reconhecimento do valor e da dignidade do homem, considerando suas naturezas, limites, interesses e potenciais. É a ação de se tornar mais humano, criar condições melhores a indivíduos, tratar o outro como humano e sem diferenças, utilizar o instrumento humano mais importante que a comunicação. A humanização em saúde, então, resumindo, consiste em realizar mudanças comportamentais, melhorando o relacionamento interpessoal e entre os colaboradores da equipe multidisciplinar. Por isso, ela revigora o ser humano em todos os seus aspectos, possibilita um vínculo importantíssimo para o desenvolvimento pessoal e emocional. Manifestar afeto demonstra relação sensível às necessidades do outro. Lembra que eu falei que estive num grande laboratório renomadíssimo, muito importante, onde numa parede estava escrito: se os médicos soubessem o poder de um abraço, receitariam mais abraços e menos remédios, porque realmente é super importante. Aí eu fiz o quê? Encerrando o nosso bimestre, eu disse que nós veríamos o filme, que eu acabei passando antes para que vocês tivessem tempo de fazer uma resenha bastante minuciosa, completa. E, por favor, quem acha que não fez, ainda é tempo de me mandar isso. A resenha, não deixa de ser um resumo, mas é um resumo comentado, é um resumo detalhado, é um resumo que eu pedi que traçassem paralelos com isso que a gente viu agora, conceitos do que é a pessoa humana e do valor da vida humana e os princípios da bioética, tá? Então, a gente terminou esse bimestre, claro, já passamos a aula também de documentos. Os documentos mais para que vocês saibam que existe uma legislação que vão fazer com que vocês apliquem todos esses fundamentos e esses princípios de forma real, verdadeira, tá? E aí, a prova, que não vai ser uma prova, vai ser um trabalho, vocês têm toda essa semana, e não é só essa semana, né? Vamos combinar que eu estou falando disso há algum tempo, que seria um trabalho sobre algum projeto, alguma coisa que já existe de humanização. E eu vou citar até alguns exemplos. Então, vocês vão fazer como prova uma pesquisa sobre humanização na área da saúde. Podem escolher um desses que já existem. E vão fazer da seguinte forma: uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão e uma ilustração, colocando o nome, seu curso, o período, pelo amor de Deus, porque vocês têm me mandado às vezes algum arquivo sem nome, eu tenho que voltar ao e-mail ou voltar no AVA para ver de quem é,
tá? Então, por favor, tenham um bom trabalho em cima de algum desses projetos que podem ser Humaniza SUS, ou Doutores da Alegria, ou Dentista do Bem, ou voluntários nos hospitais de câncer, ou Médicos Sem Fronteiras. Escolham um desses temas e pesquisem na internet, que vai ser muito tranquilo e fácil para vocês fazerem esse trabalho avaliativo bimestral. Um abraço em todos e bom trabalho, e voltamos para, se Deus quiser, para a nossa depois 8ª aula, tá bom? Um beijo em todos